Aqui em Lucas, no capítulo 5, a gente vai ver a passagem falando sobre a pesca maravilhosa, onde Jesus ele encontra dois barcos. Barcos estes que foram com um objetivo, mas voltaram totalmente vazio, onde os donos eram Pedro, Tiago e João. Só que quando Jesus ele avista aqueles dois barcos, um era de Pedro e outro era de João e Tiago. Só que Jesus ele vai de encontro àquele barco onde o dono era Pedro. Pedro ele coloca Jesus no barco e Jesus disse: Pedro, pega o barco e afasta um pouco o barco da areia. Jesus estava sobre o barco, estava sentado no barco, mas só que Jesus ele não se encontrava na areia. Jesus ele se encontrava sobre as águas. Jesus ele pregava, curava, pessoas saíam com as suas maravilhas devido à palavra de Jesus. E depois que Jesus ele pregou a palavra, depois que Jesus curou, depois que o povo saiu totalmente revestido, Jesus agora vai falar com Pedro. Jesus sabia que Pedro escutava cada palavra, mas Pedro ele estava entristecido porque ele foi pescar, mas voltou sem peixe nenhum. Jesus ele quer te dizer algo. Me coloca no ponto onde você foi e não pescou nada. Me coloca naquele alvo que você quer alcançar, mas ainda não alcançou. Me coloca no teu barco. Ele pode estar vazio, mas quando eu sentar nele, você vai encontrar tudo. E eu não falo em relação a encontrar peixes, não. Coloca Jesus no barco porque ele já é tudo. É com ele que você vai conseguir a pesca. É com ele que você vai conseguir ser restaurado. É com ele que você vai exercer aquilo que ele realmente quer que você exerça. Vê onde Jesus pediu para Pedro o colocar. Me afasta da areia e me coloca sobre as águas. Aleluia. Então, tal que depois que Jesus ele encerra, ele faz: Pedro, agora tu vai voltar. Pedro de imediato chega para Jesus e diz: Jesus, eu passei a noite toda a trabalhar e não pesquei nada. Só que Jesus fez assim: você vai voltar. Gente, os pescadores iam à noite, porque à noite os peixes eles subiam, eles ficavam imersos. Durante o dia, os peixes ficavam no fundo do mar. Eles se escondiam. Durante o dia, os peixes eles se escondem. Durante a noite, eles estão à vista. Só que Jesus manda Pedro, Tiago e João, mas só que Jesus se refere mais a Pedro e diz: você vai voltar. E ele diz: Jesus, se fosse outro que chegasse para mim e falasse, eu não iria, mas como é tu? Sabe por que Pedro diz assim: como é tu, Senhor, que fala? Porque Pedro, ele não só emprestou. Pedro, ele colocou Jesus no barco e escutou o que Jesus estava para falar. E Pedro, ele voltou. Então, tal que Pedro, ele pescou algo que durante uma noite ele nunca pescaria na vida dele. Então, para de colocar o teu olhar humano, para de colocar a tua visão, sabe? É assim, Jesus, que acontece, porque é assim do natural, é da natureza. Quem construiu foi Jesus. Jesus, quando ele sentou ao barco e ele foi colocado sobre as águas, os peixes sentiram a presença de Jesus de tal forma que quando Pedro ele voltou, ele jogou a rede e pegou os melhores peixes. Então, tal que Jesus disse: você vai no lugar que é mais fundo. Jesus não vai te colocar em um lugar que seja imerso. Ele vai te colocar no fundo. Ele vai te colocar no profundo. Para que você saiba que mesmo que seja dia, os peixes eles vão ter que entrar em tua rede. Porque saberão que a rede que eles estão para entrar é daquele que o Senhor o consagrou para buscar, para exaltar, para ser homem digno de receber a presença, receber a palavra do Senhor. Então o Senhor quer te dizer:
Para de questionar e simplesmente só joga a rede. Porque eu já sentei no teu barco, eu já tive contato com as águas e agora você vai pescar. E o Senhor está te dizendo, não é palavra de pescar peixe. Eu estou te dizendo que você vai pescar homens. Homens que entrarão em tua rede por saber que essa rede é uma rede santa, é uma rede consagrada, é uma rede que o próprio Jesus o mandou lançar sabendo que pescaria os melhores homens desta terra. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.